Registro ainda as presenças dos conselheiros tutelares de Caratinga, Gustavo dos Santos Silva, Elizabeth Gomes da Silva Rodrigues, Iris Rogéria Alves de Souza Miranda, Márcia Maria Miranda Salgado, Maria Inês Pertence da Silva, Magna Gomes Raminho Alves. Essa presidência, neste momento, abre um espaço para uma referência bíblica, convidando para fazê-la o vereador Juarez. Fiquemos de pé em sinal de respeito. Salmo 91, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele me confiarei. Esta presidência informa ao plenário que a presente sessão tem caráter de audiência pública, consoante requerimento formulado pelo vereador José Cordeiro de Oliveira, onde vamos debater a importância do Conselho Tutelar e a valorização de seus conselheiros. Neste momento, eu quero passar a palavra aqui ao secretário de Desenvolvimento Social, Manuel Dornelas. Tenha liberdade. Oi. Boa noite a todos. Cordeiro, é uma honra destacar essa importância de você chamar os nossos servidores aqui para a gente debater essa pauta tão pertinente ao município, né? Graças a Deus, estamos caminhando aí quase um ano e, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tem visto essa valorização. Sabemos que ainda há muito a fazer ainda, né? Mas temos construído juntos, em diálogo, com todo o colegiado, com a equipe técnica lá do Conselho Tutelar. Além das meninas, temos psicóloga e um assistente social lá também, que faz parte, o administrativo. E grandes avançamos lá dentro já, Cordeiro. No ano passado, entregamos ar-condicionado, impressora, computador, já está agora em processo licitatório também, um ar-condicionado para dar melhor condições de trabalho para a equipe, uma servidora também efetiva, também para cuidar do administrativo. Então, a gente tem construído, na base do diálogo, essa valorização, juntamente com o Conselho Tutelar aqui do nosso município. Neste momento, eu concedo a palavra ao vereador Juarez. Boa noite a todos. Primeiro, quero pedir desculpa a vocês. Eu cheguei de um outro compromisso, tomei um banho rápido e não vim preparado para estar aqui na mesa ao lado da elegância do nosso líder José Cordeiro, né? A missão de vocês é muito importante, tá? Às vezes deixa de ser uma função, vira uma missão, às vezes um sacerdócio, às vezes dá vontade sair andando, às vezes dá vontade abraçar, acolher, levar para casa. Sabemos das nossas limitações. A vida de um agente público, a vida de um homem público, ela não é fácil. Nós vivemos com muitas injustiças, com muitos desejos de realizações, e é gratificante quando a gente ouve o secretário Manuel falar dos avanços, mas sabemos também que ainda precisamos de avançar muito. É a minha visão, talvez um pouco míope, tá? O ECA está virando adulto, daqui uns dias está idoso, como quem fala aqui, já está alcançando a maioridade, e deixa ainda muito a desejar. Às vezes, as portas da sociedade, elas estão abertas para
para a facilidade, e a facilidade nem sempre traz o bem. Eu costumo dizer que a salvação, ela é uma linha muito tênue, é como você atravessar um fio dental e ter que pisar em cima dele e sair do outro lado. E cuidar de uma criança, isso não só a salvação espiritual, a salvação de uma criança, de um adolescente, desse mundo tão veloz, esse mundo tão voraz, que apresenta tanta facilidade, às vezes propaga a dificuldade, mas entrega a facilidade, é muito difícil, tá? Muito difícil. Tenho 2 filhos, agradeço a Deus todos os dias por ter me dado condições moral, espiritual, de ter cuidado deles. Devo muito à minha esposa, eu falo que talvez 80% dela, 20% meu. E quando eu olho para trás, um de 25, um de 21, eu penso, poderia ter feito um pouco mais. Por outro lado, nós somos conterrâneos, né, Magda de Sapucaia, vou dar um exemplo dela, tá? A casa de família pequena, salvo engano, 18 filhos. E tive a honra de conhecer o pai dela, eu era muito pequeno, e a história contada é que poderia chegar uma família para visitar lá com 10 pessoas, primeiro almoçava a família, depois os filhos. Aí um dia chega o prefeito de Bom Jesus do Galho, o famoso, saudoso Credim, e não, compadre, os meninos têm que almoçar junto com nós. Aí ele falou assim, é assim mesmo, a gente trabalha para educar e vem um de fora e estraga o que a gente faz. Essa é a história que eu sempre ouvi contar. E 18 filhos, e nós não consigo ver defeito em nenhum deles. Conheço todos, alguns nos deixaram. Hoje, pensar em educar uma família com mais de 2 filhos é muito difícil. Então, que Deus abençoe vocês sempre na missão, no sacerdócio, na função, e que possa abrilhantar cada vez mais as decisões de vocês, e parabenizar o nobre colega José Cordeiro pela audiência pública, e realmente precisamos de valorizar. É muito comum, a criança é o futuro do nosso país, mas o que nós estamos fazendo enquanto presente? Passado, podemos fazer muito pouco, passou. Futuro, não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. E o presente é muito rápido. Por 1 minuto, nós perdemos uma criança para o mundo complicado que nós vivemos hoje. Então, mais uma vez, meus parabéns, que Deus sempre abençoe, e esta casa, e que o Poder Executivo também, que tem sido parceiro dos trabalhos, nós temos, graças a Deus, trabalhado juntos, que nós podemos a cada dia mais dar condições a vocês de trabalhar, e parabenizar o Manuel, secretário, né, que tem feito muito em pouco tempo, e às vezes eu ligo para ele, né, Manuel, nós temos que avançar nisso, temos que avançar naquilo, mas ele tem feito o que os recursos financeiros principalmente permitem. Parabéns também, Manuel, pelo que você está desenvolvendo, e leve o nosso abraço a todo o executivo, a toda a equipe, e vamos trabalhar juntos. Muito obrigado a todos. Vereadora Zelinha, acompanhe a mesa com a gente também, faça gentileza. Vem cá, se você vai falar agora. Então tá. Palavra, vereadora Zelinha. Boa noite a todos. Parabéns, Zé Cordeiro, pela iniciativa, a importância dessa nossa conversa, né? Vai ser uma conversa proveitosa. E, Manel, parabéns pelo seu trabalho, pela sua competência na sua pasta. Parabéns você também, viu, minha filha? Não sei o seu nome? Ellen, tá? Bonita, parabéns, tá? Crianças, meu sonho, todo mundo tem um sonho, não tem? Quando eu era mais novinha, hoje eu estou mais madura, mas quando eu era mais novinha, o meu sonho ia ser conselheira tutelar. Toda vez que tinha que fazer a prova, acontecia uma coisa na minha família que eu não podia fazer essa prova. Toda vez.
Eu nunca tive esse privilégio de fazer o que vocês fazem hoje. Eu sou uma pessoa que sempre estou olhando pelas crianças. Fui professora e a gente está sempre no nosso trabalho do dia a dia. O trabalho seu é de uma importância enorme para a cidade de Caratinga. Se as pessoas soubessem da importância suas, teria que ter enchido essa sala aqui. Mais uma vez, Caratinga perde. Mais uma vez. Caratinga cobra o tempo todo das crianças estarem na rua, de um pai bater no filho, da agressão dentro de casa, mas não colabora uma gota com a conselheira tutelar. Essa semana eu fui chamada até por um parente meu, que tanto da parte do meu marido como da parte minha família. Meu primo está dando muito trabalho. O pai dele morreu, a mãe morreu, ele é usuário de droga, está dando trabalho demais. Aí a família, ele ficou na casa que foi do meu tio. Aí o que aconteceu? Os irmãos da luta com ele não sabem o que fazer. O que ele fez? Ele levou a mulher junto com a filha para a casa dele. E todo dia tem briga. Todo dia. Aí o que minhas primas estão querendo fazer? Chamar o conselho tutelar. Eu falei, chamar para quê? Talvez se o conselho tutelar tomasse a filha dela, ela sairia da casa. Eu falei, mas o conselho tutelar é um escudo? O conselho tutelar vai separar a briga de família? Não sabia disso, não. Eu não vou chamar o conselho tutelar. Você vai chamar a polícia. E você vai resolver o problema seu doméstico com o seu irmão. Porque esse problema é polícia. O seu problema é o seu irmão que é usuário de droga. Que eu também tenho um irmão usuário de droga e eu sei como é que é a luta. Mas cada um tem que segurar o que tem. Eu sempre falo, cada um segura o seu BO. E quer jogar para o conselho tutelar. Aí eu fui falando com ela o que o conselho tutelar é. O conselho tutelar não é polícia. Então eu vejo a importância do conselho tutelar na sociedade nossa. As crianças vendendo bala o tempo todo, mas você sabe que não é a bala vai levar ele lá na boca do fumo. A gente sabe disso. Os pais estão fazendo de conta que estão criando os filhos. Aí joga para o conselho tutelar. Eu passo na rua e vejo aí, é 10 horas da noite, 11 horas da noite, os meninos na rua. Mas não é só a responsabilidade do conselho tutelar, é dos pais também. Os pais colocou os filhos na escola para sair da responsabilidade. À noite do conselho tutelar. Que hora que eles vão tomar conta dos filhos deles? Que hora? Então eu vi que essa missão não é para mim. Porque se fosse para mim, eu tinha conseguido fazer as provas. Eu tinha conseguido. Porque eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa até bem inteligente. Eu passaria na prova. Eu tenho certeza. Mas não era para mim essa missão. A missão é para quem Deus deu. E Deus deu essa missão para vocês. Então não adianta eu querer tomar o seu lugar. O lugar é seu e eu parabenizo vocês. Eu sei que o caráter seu é muito mais do que a gente pensa. Parabéns pelo trabalho. E Zé Cordeiro, mais uma vez, Caratinga perde de novo. Vamos ver que hora que Caratinga vai acordar para a situação da cidade. Obrigado. Muito bem, nesse momento, então, nós vamos chamar aqui para fazer a fala em nome dos conselheiros, senhora Magna Gomes Raminho Alves. Em nome de todos os conselheiros aqui presentes, a equipe do Conselho Tutelar, eu cumprimento os vereadores aqui presentes, Zé Cordeiro, com muita gratidão por ter proporcionado esse momento para a gente, estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Juarez, já comentou até sobre a minha família. Não são 18, não, são 20, tá? 20. Cumprimento Manuel Dornelas, o nosso secretário de Desenvolvimento Social, que tem assim, se esforçado muito para fazer o melhor pelo Conselho Tutelar. Ellen, cumprimento a Ellen, seja bem-vinda neste momento que para a gente é de grande importância. Zelinha saiu,
Cumprimento ela também, Zelinha. Falou bonito. E hoje venho a essa tribuna para falar de algo que diz respeito diretamente ao presente e ao futuro da nossa cidade, a proteção das nossas crianças e adolescentes. A criação do Conselho Tutelar é estabelecida pela Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida em todo o Brasil como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Foi essa lei que transformou a forma como os pais passou a olhar a infância e a adolescência, reconhecendo que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e precisam ser protegidos. Entre os principais pontos da legislação que institui o Conselho Tutelar, destaca-se a fundamentação do ECA, especialmente o artigo 131, que estabelece o Conselho Tutelar como órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A composição que determina que cada município deve possuir, no mínimo, um conselho tutelar formado por 5 membros eleitos pela própria comunidade. A competência que consiste em agir sempre que os direitos das crianças e adolescentes estiverem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão do Estado, da sociedade, da família ou até mesmo em razão de sua própria conduta. E também a autonomia, pois o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não subordinado diretamente a outros órgãos do Estado, embora atue permanente articulação com o Ministério Público, Poder Judiciário e toda a rede de proteção. O Conselho Tutelar foi criado justamente para garantir que nenhuma criança ou adolescente tenham seus direitos violados ou ignorados. Mas é muito importante que toda a sociedade compreenda com clareza qual é o verdadeiro papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é polícia, o Conselho Tutelar não é juiz, o Conselho Tutelar não é promotor, o Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direitos. Nosso trabalho é agir quando uma criança ou adolescente está em situação de risco. Quando existe negligência, abandono, violência, evasão escolar ou qualquer forma de violação de direitos. E quando isso acontece, o Conselho Tutelar precisa agir com responsabilidade, coragem e compromisso com a lei. Muitas vezes somos chamados em momentos extremamente difíceis. Em conflitos familiares, em situações de violência, em casos de abandono, ou quando uma criança simplesmente não está tendo seus direitos garantidos. São momentos em que é necessário agir com firmeza, mas também com humanidade. O que muitas pessoas não veem é que por trás de cada atendimento do Conselho Tutelar existe uma realidade dura, que exige equilíbrio emocional, preparo técnico e grande responsabilidade. Os conselheiros tutelares trabalham 24 horas por dia em regime de plantão. Atendem emergências, acompanham famílias, buscam soluções junto à rede de proteção. E fazem isso sempre com o objetivo de garantir a proteção da infância. É por isso que hoje também faço aqui um pedido muito importante: a valorização do Conselho Tutelar. Valorizar o Conselho Tutelar não significa valorizar apenas um órgão público. Significa valorizar a proteção da infância. Significa reconhecer que a defesa das nossas crianças e adolescentes
precisam de estrutura, respeito, apoio institucional e reconhecimento da sociedade. Porque quando o Conselho Tutelar é fortalecido, quem ganha é toda a sociedade. Cada criança protegida hoje representa um futuro melhor para a nossa cidade. Cada adolescente que recebe orientação e apoio tem mais oportunidades de construir um caminho digno amanhã. E essa missão não é simples. Nós entramos em casas onde muitas vezes existe sofrimento. Atendemos famílias que precisam de apoio, acolhemos crianças que precisam de proteção, orientamos pais que precisam de ajuda e fazemos isso todos os dias, muitas vezes de madrugada. E de madrugada em plantões, em situações difíceis, com uma única missão: garantir que nenhuma criança ou adolescente fique desamparado. O Conselho Tutelar não existe para punir. Ele existe para proteger, orientar e garantir direitos. Quando uma criança sofre negligência, o Conselho Tutelar precisa agir. Quando o adolescente está em situação de risco, o Conselho Tutelar precisa agir. Porque cada criança protegida hoje representa um futuro melhor para toda a sociedade. Mas também é necessário dizer algo com muita clareza: o Conselho Tutelar precisa ser valorizado. Os conselheiros tutelares carregam uma enorme responsabilidade. Tomam decisões difíceis, enfrentam situações delicadas e muitas vezes trabalham sem que a sociedade compreenda plenamente o peso dessa missão. Valorizar o Conselho Tutelar não é valorizar apenas 5 conselheiros, é valorizar a proteção da infância. É reconhecer que cada investir na infância é investir no futuro da nossa cidade. Por isso, deixo aqui um apelo, que possamos fortalecer cada vez mais a rede de proteção às crianças e adolescentes de Caratinga. Que o poder público e a sociedade, as crianças, as escolas, todas as instituições caminham juntas nesta missão. Porque a proteção da infância é responsabilidade apenas... Porque a proteção da infância não é responsabilidade apenas do Conselho Tutelar. Ela é responsabilidade de todos nós. Uma cidade que protege suas crianças é uma cidade que constrói um futuro mais justo, mais humano e mais digno. E enquanto houver uma criança precisando de proteção, o Conselho Tutelar de Caratinga estará presente com coragem, com responsabilidade e com compromisso com a nossa comunidade. Eu deixo aqui esse apelo, né? É uma pequena história do Conselho Tutelar, comecei até a me emocionar, porque o que eu faço com muito amor. Muito amor. Como Juarez disse, vim de uma família numerosa, só 20 filhos. Aliás, 20 filhos, 19 irmãos, né? 20 comigo. Então, assim, se o Conselho Tutelar existisse naquela época, né, Juarez? Então, assim, hoje eu agradeço pela criação que eu tive, que o meu pai me deu, igual o Juarez contou ali, né? Bem rígida. Hoje, talvez, quando os pais vão agir de forma rígida, age de forma agredindo, deixando lesão nos filhos, não sabe corrigir, né? Às vezes vai corrigir de forma agressiva e não é dessa forma. E hoje também essa geração que nós estamos vivendo não aceita esse tipo de correção. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por esse momento. Eu concedo a parte aqui ao secretário Manuel Dornelas, mas antes, elogiar aqui, tá, a forma coesa, sucinta, mas muito esclarecedora, trazida pela Magna em relação ao Conselho Tutelar. Não poderia ser melhor se eu fizesse. Parabéns aí por ter nos trazido
essa história, esse fundo histórico do Conselho Tutelar. Com a palavra, o secretário Manuel Dornelas. Cumprimentar o nosso servidor Edervânio também, um servidor nosso cedido ao fórum, o Cordeiro, que está fazendo um excelente trabalho à frente lá. Não posso deixar de destacar a família acolhedora também, a qual o município tem um convênio, que tem desenvolvido um excelente trabalho, ele faz parte da equipe técnica. Zelinho, eu queria pegar seu gancho, participei de um processo eleitoral do Conselho Tutelar, hoje o senhor valoriza ele, porque eu me coloco se eu estivesse lá na condição que eles estão hoje. E no início do ano, acho que pela primeira vez, Caratinga sediou um dos maiores encontros com um palestrante renomado a nível nacional, e tivemos a surpresa de chegar lá e só tinha os servidores da pasta, que a gente debateu sobre isso, qual que é o papel do Conselho Tutelar, qual que é o papel da sociedade, qual que é o papel do juiz, do promotor, que muitas das vezes só quer descarregar em cima do Conselho Tutelar. Muitas das vezes as pessoas não sabem o papel. Tivemos uma capacitação rica para a gente, proveitosa, mas tivemos a grata infelicidade de quem deveria estar sentado ali, né, não estava. Mas a gente continua com esse trabalho de formiguinha, que a gente sabe que já fez a diferença a capacitação para a gente mais esse trabalho hoje que o Cordeiro está realizando juntamente com essa Câmara, a gente acredita que a gente vai chegar onde que a gente almeja, que é essa valorização num todo, né? E quando eu falo valorização do espaço físico, a gente sabe que tem a valorização também das pessoas por trás que está daquele espaço físico, né? Trouxe aqui os avanços dentro da estrutura física, mas sabemos da importância de valorizar os funcionários também. Muito bem colocado aí pelo nosso secretário. Nós fizemos alguns convites para que representantes da sociedade estivessem aqui hoje. Nós fizemos o trabalho nosso aqui, a Câmara se ateve em estar disponibilizando o funcionário e o veículo para estar indo até as pessoas, entregando os convites para poderem estar aqui hoje nessa audiência pública. Nós convidamos pessoas do Poder Executivo, aqui representado pelo secretário Manuel Dornelas. Convidamos todos os secretários, aqui representados pela representante do secretário de Cultura, Ellen Márcio Venâncio, representando o secretário João Paulo. Nós convidamos pessoas do Poder Judiciário, do Ministério Público, convidamos representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, convidamos também pessoas da Superintendência Regional de Ensino, algum representante de lá. E, por fim, não faltou a instrumentalidade por parte da Câmara em estar convidando. Mas pela experiência que nós estamos tendo, na implantação de audiência pública aqui em Caratinga, nós estamos aqui no êxito. Estamos percebendo que a cada dia a coisa vai mudando. Agradecemos aqui a presença do vereador Juarez, da vereadora Zelinha, comigo aqui representando o parlamento aqui caratinguense. Lembrando que muitos dos nossos colegas, no dia de hoje, durante a semana, não estão em Caratinga, estão em viagem. Nós não queremos questionar aqui, de forma alguma, a ausência dos nossos convidados. Nós queremos dizer que essa iniciativa é para promover a presença do Conselho Tutelar em Caratinga. Eu quero informar uma coisa que já foi constatada. Nem todas as pessoas, ou poucas pessoas, secretário, têm conhecimento da existência do Conselho Tutelar na forma que ele existe. Há um vago conhecimento, uma vaga lembrança que existe Conselho Tutelar em Caratinga. E nós queremos mudar isso. Nós precisamos mudar essa história.
Hoje esta reunião está sendo ao vivo. Está sendo gravado, está ao vivo, não está, Hélio? Está ao vivo. Então, Caratinga toda está tendo a oportunidade de acompanhar pela rede social. E vai ficar gravada também no site da Câmara. E depois a gente faz questão também de fazer uma enquete para poder falar sobre esta audiência pública hoje aqui. Quando nós propusemos o tema, falar sobre a importância do Conselho Tutelar e falar sobre a valorização dos conselheiros, nós pensamos além da montanha. Nós pensamos lá na frente. São 5 conselheiros. Alterar a legislação para poder cuidar melhor dos nossos conselheiros, em todos os aspectos, todos os sentidos. A gente está avançando na discursiva, a gente está caminhando no sentido de verificar, secretário, eu já estive conversando com o secretário também, verificar quais são as possibilidades reais de estar abençoando os conselheiros para que eles possam continuar desenvolvendo o trabalho que já desenvolvem, mas com um suporte mais elevado por parte do poder público, por parte da sociedade, reconhecimento. Ontem, em reunião com o prefeito, ele me lembrou de uma frase que eu sempre falo: não é o valor do presente, é o gesto. É o gesto. A pessoa leva para você uma caneca que vale R$10 de dar de presente, mas você não esperava que aquela pessoa lembrasse de dar aquela caneca de presente. E aquela caneca fica ali, toda vez que você olha para a caneca, você lembra de quem? Da pessoa que te deu a caneca. Não é o valor material, é justamente o valor imaterial, é o gesto. É como a pessoa teve aquele propósito de lembrar de você e de levar aquela caneca de presente para você. E na vida, nós temos que aprender muito com os que vieram antes de nós. Se nós formos pegar o livro da Bíblia e começarmos a ver, aí eu quero relatar rapidamente uma história em que 2 irmãos tiveram um distanciamento, porque um dos irmãos, no vulgar falando, passou a perna no outro irmão. Foi o caso de Jacó e Esaú. Jacó foi embora com a bênção da primogenitura que seria para Esaú, e foi muito bem sucedido lá fora. Mas Jacó sentiu falta do irmão Esaú, sentiu saudade dele, sentiu vontade de rever os seus familiares, de rever o povo da sua terra, e desejou voltar. Mas ele sabia que Esaú não estava satisfeito com ele, que Esaú guardava mágoa, que Esaú continuava sendo enganado. Sabe o que foi a estratégia que Jacó fez? Qual que foi a estratégia que ele usou? Ele pediu aos seus servos que fosse até Esaú e dissesse: Jacó vem ao teu encontro. Meu mestre mandou dizer que tudo que ele ganhou lá fora é teu. Aí ele mandava um presente, uma junta de ovelhas, e foi mandando os presentes. A cada dia que passava, ele fazia isso. Interessante. Ele estava dizendo assim: eu te enganei, peguei a bênção da sua primogenitura, mas o que eu conquistei lá, eu devolvo para você. O que eu quero, na verdade, é ser teu irmão. Eu quero de novo poder te abraçar e poder estar contigo. Quando, de fato, Jacó chega perto de Esaú, vocês pensam que Esaú estava mais preocupado com o que Jacó havia feito com ele? Tudo que Esaú queria também naquele momento era dar um abraço em Jacó. Isto confirma a tese
de que tudo que nós precisamos nesta vida é um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de calor humano. E isto os conselheiros fazem. Fazem quando ficam sabendo que existe uma criança, uma adolescente em perigo, sofrendo ameaças, agressões físicas, verbais, psicológicas. E aí o conselheiro fica sabendo, e o conselheiro tem que estar de pronto para ir até aquela família, para tentar ser aquela pessoa que está faltando ali, para trazer um certo conforto, uma palavra de consolo, uma esperança, para poder abraçar aquela criança, aquele adolescente, para dizer para ele que está ali para ajudá-lo, para ele sentir um pouquinho, o mínimo possível de segurança. E muitas ações praticadas pelo conselheiro resulta em benefício para aquelas pessoas a quem os conselheiros estão tentando proteger. E com isso, os conselheiros passam muito aperto também. Estava lendo uma matéria que me enviaram, porque eu sou notório, eu sou registrador de concurso público, tenho cartório, então me mandaram, eu estou afastado da função, mas me mandaram a notícia hoje, que lá na Câmara, a Comissão de Segurança Pública aprovou, e agora foi para a Constituição e Justiça, que o notório registrador possa ter porte de arma. Porque, segundo eles, o notório registrador mexe com muitos papéis, muita coisa importante, patrimônio, precisa de se defender. E aí eu fico pensando que o conselheiro, ele vai para a boca do forno. O negócio está difícil lá, o problema está instalado, e ele tem que ir para lá, para tentar salvar mais uma criança, mais um adolescente que está correndo risco. E a sociedade Caratinga, que está nos assistindo, precisa de saber que enquanto nós estamos confortavelmente vendo nossa TV no sofá, à noite, existem pessoas, existem conselheiros tutelares que estão na boca do forno tentando sanar um problema que ele não causou, mas que ele tem a obrigação moral, espiritual, devocional, de estar indo lá para tentar resolver. Interessante, secretário, que muitas das vezes as pessoas da sociedade ainda tiram tempo para falar mal dos conselheiros. Algumas pessoas, poucas pessoas, tiram tempo para poder dizer que conselheiro tutelar não vale nada. Isto é um erro que precisa ser corrigido. Muitas pessoas, das que falam mal de alguém, nem sempre têm conhecimento, vereador Juarez, do que realmente se passa com o exercício da função daquela pessoa. Talvez não parou para analisar que o conselheiro, quando está cuidando de uma criança ou adolescente, ele também deixou na casa dele um filho, deixou uma mãe, deixou um pai, deixou um esposo, deixou uma esposa, deixou alguém lá, a caminha está ali quentinha, mas ele foi resolver um problema. Em algumas cidades tem conselheiros que são agredidos. Agredidos até porque eles vão ajudar. Porque tem também esse problema. Tem adolescente e criança que, quando aparece alguém para ajudar, ele está tão destruído enquanto pessoa, tão descredibilizado enquanto pessoa, que ele não acredita em mais ninguém. E até quem aparece para ofertar uma ajuda se torna ofensor, se torna uma pessoa perigosa.
quando a vereadora Zelinha fala da forma que ela colocou aqui abertamente os problemas na família com usuário de drogas. Nós enfrentamos situações tão gritantes nos dias de hoje que as nossas crianças estão ou prostituindo ou sendo usuário de drogas. Quando não sendo usadas para cometer crimes que os adultos, se cometerem, vão ser presos, e aquelas crianças na idade que estão vão ser apenas ouvidas e muitas vezes liberadas logo em seguida. Porque a nossa lei, ela não permite o mesmo grau de esforço da justiça em prender. Sim. Fala no microfone, vereadora. Porque, né, eu não estou acostumada com isso. Então, quando eu peguei ele, eu peguei com 4 anos. Ele vendia droga para o pai e para a mãe. Eram os baianos que tinha aqui no Caratinga, vocês lembram? Tinha uma turma de baiano que vem com o pessoal de fora. Meu menino era um dos meninos que vendia droga. O juiz Consuelo pegou esse menino, eu peguei lá na MAC, entendeu? Hoje já está um rapazinho, hoje tem 20 anos, trabalha no supermercado do irmão. Hoje, ele começou lá como carregador de caixa, hoje já é fiscal no supermercado, entendeu? Então, assim, e o conselho tutelar, eu lembro que tinha uma menina no conselho tutelar, acho que ela até saiu, eu lembro dela, não esqueço dela, que ela me ajudou demais da conta com o meu menino. Me ajudou demais, porque a mãe do meu menino ia todo dia na porta da minha casa. Ela me deu um suporte enorme. Então, é assim, o conselho tutelar, eu só tenho coisas boas que eu posso falar do conselho tutelar. E eu fui uma mãe que acompanhei isso tudo, tá? Eu fui diretor de escola, vereadora Zelinha, e o que você está falando aí, eu vi acontecendo muitas vezes com filhos ali de pais traficantes, e que na escola mesmo já era um local propício para estar disseminando ali a droga, já começava ali, a gente tinha que ficar atento. Então a gente entende o trabalho do conselheiro, a gente sabe do esforço, e o mais interessante é que nós estamos falando de seres humanos como nós, que chora, que sente dor, que também tem problema na família, que passa por lutas, por dissabores, pessoas comuns ajudando pessoas comuns. No ponto de vista que eu estou colocando, pessoas comuns, mas na atitude, pessoas extraordinárias, pessoas que saem das suas casas para estar cumprindo com o seu dever. Não é uma questão meramente negocial, não é só pecuniário. Quando você começa, talvez, você pense que aquilo vai ser para você um lugar para você ter um serviço. Mas existe um mistério para nós todos. Você chega de uma forma e aí lá dentro você vê de outra forma. Que de repente você começa, até nos seus finais de semanas, a debater assuntos que você vive no seu dia a dia como conselheiro. Então, quando encontra um conselheiro com o outro, conta as coisas tristes e as coisas boas. E começa a conversar. É igual o professor com o professor, sempre está falando dos problemas das escolas. Então, vocês também passam por isso. Eu gostaria que todos os nossos convidados estivessem aqui nessa primeira audiência. Mas como eu fiz nos nossos outros trabalhos aqui na casa, nós primeiro plantamos a semente,
E depois nós vamos regar essa semente, cuidar dela, manter ela estercadinha quando ela virar plantinha, para a gente colher bom fruto. Hoje, nós estamos vendo um conselho tutelar sem visibilidade. Nós estamos vendo um conselho tutelar que a sociedade não está enxergando na forma que é a grandeza que são. Mas a gente vai trabalhando, vai demonstrando, né, vereador Juarez? Vai conversando, e de repente você se torna, para as pessoas, como um médico vestido de branco. Passa o médico perto das pessoas, as pessoas têm aquele tom de respeito, é médico. Passa um padre, é padre. Passa o conselheiro, talvez hoje não é conselheiro, mas amanhã você vai passar perto de uma mãe, perto de um pai, vai passar perto de uma criança que você nem mais conhece, porque já cresceu, está barbado, já é mulher feita também, mas eles vão lembrar. E isto que é o colorário, isto que é a grandeza, isto que é para nós, que temos uma função e tratamos com amor essa função, o nosso bem maior, o nosso tesouro. Nós vamos, anotem bem como está aqui hoje o plenário, anotem bem, nós vamos começar a trabalhar o conselho tutelar, secretário, vamos começar a trabalhar, vamos começar a mostrar, vamos começar a fazer enquete, e eu tenho certeza, convicção, que a visão da cidade vai mudar. Porque uma das secretarias que mais tem trabalhado atualmente em Caratinga é a Secretaria de Desenvolvimento Social. E não estou falando isso aqui porque o Manuel Dornelas é meu amigo pessoal, não é porque, para mim, ele é um secretário, pela idade que tem, de uma grandeza que eu já esperava, mas posso afirmar que em algum ponto fiquei surpreso, porque lidar com a secretaria com tantos problemas não é fácil, não é fácil. É morador de rua, é situação de vulnerabilidade social, são as questões que o governo implanta, que a gente fica assim, sem saber como que isso é desse jeito. Por exemplo, vão tirar os moradores de rua da rua, aí vem o governo e dá para o morador de rua um valor em dinheiro. Se eles são moradores de rua, vão receber um valor em dinheiro. Aí o cara que ia sair da rua, vai dizer, vou ficar na rua um pouquinho, vou receber um tanto aí, vou ficar de boa. Aí já começa. E aqui eu não estou criticando essa ação do governo. Tudo tinha que ter mais critério. Porque se alguém recebe lá, alguém deixa de receber cá. E esse país já passou da hora de mudar a mesa do jogo. Tinha que beneficiar as pessoas que trabalham. Não estou falando para depreciar quem precisa e é vulnerável e não trabalha. Mas nunca se pensou, por exemplo, secretário, isso é fala minha, eu que estou falando aqui agora, em trabalhar, por exemplo, galpões comunitários patrocinados pelo governo, e que quem recebe o benefício social tivesse que ir lá, por exemplo, e colher, plantar lá uma verdura, um legume, nem que fosse algumas horinhas, umas 3, 4 horinhas lá, e que essa plantação fosse levada para as escolas, para as creches, para os asilos, para esses lugares. Não, o dinheiro cai limpinho na conta. Limpinho na conta. Então, é um progresso para quem precisa, sim. E eu não estou falando aqui nem como político, porque isso tira votos. Isso tira votos. Falar isso tira votos. Que as pessoas levam isso para frente e falam que você está contra. Eu não estou contra. Eu só penso que o cidadão se sentiria mais útil se ele tivesse indo a um galpão comunitário e produzindo um pouco, ensinando os filhos a produzir, indo junto. Porque eu tenho 3 filhos, filho meu não fica à toa.
Não fica à toa. Eu já balancei pé de acerola para que a acerola cair tudo no chão e mandar catar. Se ficar me dando muito trabalho, eu misturo arroz com feijão e açúcar e mando separar. Porque a pessoa não pode ficar muito ocioso. Se ele ficar ocioso demais, ele inventa moda. E a moda que inventa sempre é moda ruim. Vai para o lado errado. E aí eu quero não ser mais delongado, parabenizar a vocês pelo trabalho de vocês, afirmar que a bandeira de vocês é a bandeira nossa. Eu estou levantando a bandeira do Conselho Tutelar, assim como levantamos a bandeira lá das monitoras, para que nós possamos caminhar um pouco mais à frente. Temos um secretário sensível às causas do Conselho Tutelar. Ele mesmo já disse que fez, né, participou de um processo, né, do Conselho Tutelar. Tem uma Câmara de Vereadores aqui sensível. Tivemos em Brasília, ano passado, solicitando o segundo Conselho Tutelar, Cordeiro, que também Caratinga hoje já não suporta somente um colegiado também para abranger todo o nosso município, né? Segundo o IBGE, o nosso município tem cerca de 90 e poucos mil habitantes, né? A gente sabe, na prática real, ultrapassa já 100 mil habitantes hoje de Caratinga, né? Então, um colegiado de 5 conselheiros tutelar para dar conta do município todo, já não suporta também. Parabéns por essa iniciativa, eu não sabia. Você está tentando aí um segundo Conselho Tutelar, né? E nessa vinda de um segundo Conselho Tutelar, a gente já faz um pacotão. Vamos pensar nas coisas que o Conselho Tutelar está precisando e vamos tentar e ver se a gente agiliza uma conversa política, técnica, jurídica, possível de ser feito, para nós podermos aí estar caminhando mais junto com o Conselho Tutelar. Lá o Conselho Tutelar tem um veículo próprio, já tem, né? Tem um veículo próprio. Hoje, Caratinga, na assistência no todo, até a nosso início na gestão, não tinha nenhum imóvel próprio dentro da assistência. Até o final do ano, cerca de 50% dos imóveis hoje ocupados pela assistência já vai estar em concede própria. Tão logo já vai passar nessa casa aqui os projetos de construção ou aquisição de imóveis. Imagina, até no meio do ano aí a gente já sai da metade por cento dos aluguéis, o que ajuda a valorização, né? A economia dos aluguéis, a gente vai injetar esse recurso na assistência. Então, assim, existem muitas coisas para se fazerem. Alguém precisa fazer. O meu gabinete sempre esteve aberto, assim como o gabinete dos outros vereadores. Aqui o vereador Juarez, vereadora Zelinha, sabe muito bem como que nós temos nos preocupado em fazer o atendimento. E eu não gosto de trabalhar sozinho. Quando eu pego uma causa, eu chamo os meus colegas para ir comigo. Quem quer vir, vem. E no final das contas, todo mundo ajudou e participou, e quem é beneficiado com os proventos da luta é o povo. Porque se vocês, conselheiros, têm mais um grupo de conselheiros para ajudar, isso melhora a qualidade do trabalho de vocês. Melhora a qualidade do trabalho. Nessa mudança, faz os ajustes que ninguém nunca parou para fazer. Essa que é a verdade. Tem coisa que precisa ser feita, mas a pessoa tem que fazer, mas não faz. Não faz. Eu não sei quantas leis, vereador Juarez, nós revogamos aqui, leis de Caratinga, no mandato que eu estive presidente da casa, fizemos um revogaço. Leis que nem tem mais sentido. Estava lá como lei ainda. Então, trabalhar com leis novas, mais eficazes, que vão trazer benefícios para o povo. Bom, acima de todos nós está Deus olhando por nós. O que nós precisamos de fazer é o nosso dever com dignidade, com honestidade, com amor. Eu digo sempre, quem está numa função e não gosta da função que está, muda de função, gente. Vamos ser felizes. Vamos fazer as coisas com amor.
É isso que nós precisamos. Quem doa amor, recebe amor. É o caso do outro, o cara nem olha para mim, você olha para ele. Não, passou que nem me cumprimentou e você cumprimentou ele. Então a gente precisa dar um passo. Que sejamos os primeiros a dar os passos. E com certeza nós vamos ter benefício. Pessoas do Conselho Tutelar aqui de Caratinga, está aí os conselheiros, nós estivemos conversando, já conversei com o secretário, já conversei com o prefeito, doutor Giovanni. Muita coisa que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer por causa da legislação. A legislação está emperrada, está retrógrada. Ela foi feita num momento que conseguia traduzir aquela realidade daquele momento. Mas ela ficou ali e não foi alterada. Aí vem editais, da mesmo modelinho, só Ctrl+C, Ctrl+V. Vê qual foi o edital de não sei quando. Vai lá, vem qualquer Ctrl+C, só colando. Só muda o ano que vai ter o processo. Mas não atualiza. E nós, seres humanos, nós não somos conformados. Nós queremos mais, e isso é bom. Nós só não podemos querer o que é do outro. E aí eu vou falar num assunto aqui, Juarez. Nesses dias para trás, naquela tribuna, eu bradei ali para todo mundo de Caratinga ouvir. Qual que era o valor do vale alimentação que eu quero para vereador? Eu sei que quando isso vai lá fora, isso vira notícia. Aqueles que são contra o meu trabalho, o nosso trabalho, eles vão falar que isso é um absurdo. Mas eu falei, a minha opinião me favorece. E se alguém está triste com isto, eu não posso fazer muita coisa. Eu vou continuar lutando por aquilo que eu defendo. E quando eu brado na tribuna e peço uma coisa para mim, é porque eu estou consciente que o meu trabalho me dá o direito de pedir o que eu estou pedindo. Não me envergonho de pedir recursos para mim, vereador. Não tenho dificuldade disso. E vocês também não precisam se envergonhar de pedir melhorias de qualidade de trabalho para vocês. Não precisa de se envergonhar por isso. Tudo com decência, com ordem, com muito respeito, tudo com conversa. Vamos ver aonde pode melhorar, onde pode mudar, como fazer isto, olhar a legislação direitinho, ver como é que faz. A gente vai conversando, vai caminhando. Eu tenho certeza que o nosso secretário hoje é um secretário de mente aberta. Um menino novo, é menino. Eu tenho 53, quantos anos você tem? 20 e poucos? É isso, né? 20 e poucos anos. Né? E eu estou aí com 53 anos já. Então você imagine a responsabilidade que recai sobre os ombros dele hoje. Não é brincadeira não, gente. Quem exerce o poder, mais responsabilidade, vereador Juarez. Vocês já viram o que Deus falou sobre a formiguinha? Ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Por que Deus disse isso? Porque a formiga é trabalhadora. Ela está sempre carregando a folhinha, preparando as suas dispensas para a época de chuvas, de intempéries. Mas o preguiçoso, se você for olhar, Juarez, a formiga trabalhando, ele não vai olhar para a formiga trabalhando, ele vai olhar para aquelas que ficam em cima da folhinha, andando para lá e para cá. Tem alguém igual ele lá. Sempre tem. Eu estou dizendo, com essa parábola, é que cada um vê o que quer ver. Cada um vê o que quer ver. Mas o que eu quero pedir daqui hoje é que Deus nos dê a capacidade de ver com os olhos da fé, da esperança e do amor. Para que nós possamos ser guiados para fazer o melhor, primeiro para nós e depois para os outros.
assim o Pai Nosso nos ensinou. Amai, como é que lá está o texto lá? Como a ti mesmo. É o Pai Nosso que fala isso? Não, não é o Pai Nosso, não. Isso é um texto isolado, peguei vocês. Ama o teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento bíblico. Tá? Se você não se ama, como é que você vai amar o seu próximo como a ti mesmo? Se você se odeia, se você for amar seu próximo, você vai odiar seu próximo. Então você precisa se amar em qual sentido? Cuidar de você mesmo, cuidar da sua mente, do seu corpo, cuidar das suas condições de trabalho. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estudei já alguns livros, já li muitos livros. Eu já andei por aí nas cadeiras de faculdade. Eu nunca vi, até hoje, nenhum outro livro que possa suplantar a Bíblia. Eu nunca vi. Toda vez que eu leio aquela história de José, eu choro. José do Egito. Por que eu choro? A palavra é viva. Cada vez que eu leio, me traz uma compreensão diferente. A palavra é viva. Então, nós que somos, a maioria de nós brasileiros cristãos, sem olhar a placa de igreja, a maioria que somos cristãos, nós não podemos pensar somente no nosso umbigo. Nós temos que pensar também no nosso próximo. Se a sociedade começasse a ter um olhar voltado para o outro também, nós seríamos mais felizes. Por fim, eu espero que na próxima audiência nossa aqui, nós consigamos trazer mais pessoas. E aí eu digo para os conselheiros, traga mais um da sua família. Aí nós teríamos um montinho aqui. Quando vai para a imprensa, a nossa força hoje é representada pelo nosso volume. Pelo nosso volume. Então, eu quero ver se na próxima vez eu fecho mesmo com os vereadores na mão. Vereador, tal dia, podemos marcar uma audiência por conselho tutelar aqui? Pegar na mão de um por um, porque desta vez eu marquei a audiência, mas não considerei que eles pudessem estar viajando. Não considerei que alguém tinha compromisso. Então, por esse motivo, não estou protegendo os meus colegas aqui. Eu estou dizendo da minha falha em marcar a data, sem olhar com eles, é uma data que possível de mais vereadores estarem aqui. Vamos consertar isso. É errando que se aprende. Tá? Eu quero perguntar ao vereador Juarez se tem alguma consideração a fazer. Pode fazer, vereador. Eu gostaria de pedir desculpa a Ellen pelo lapso de atenção aqui, não te cumprimentei, né? E representando o João Paulo, né? Que também é outro secretário que muito tem trabalhado. Quando mencionei, Magda, a família, né? Nós fomos criados com um branco do zóio dos pais, né? Nem olho, né? Pai e mãe olhavam para a gente sabia o que fazer. Aí vim para a cidade da roça, fui fazer uma prova para entrar na Guarda Mirim e não consegui. Perguntaram onde era a Catedral São João Batista, eu não sabia nem o que era catedral. Não passei na prova. E lá tive que passar por alguns puxões de orelha, coisa que hoje não pode, né? Meus pais matricularam na escola que nós tínhamos que andar 14 quilômetros todos os dias para estudar. Que me dá hoje a oportunidade de estar aqui. E o Cordeiro usou uma palavra que eu uso muito na tribuna, né, Cordeiro? O gesto. O gesto, às vezes, ele é tão ou mais importante do que uma atitude real. Porque com um gesto, às vezes, a cabeça, um abraço, um aceno, tá? É que vai começar algo de diferente. Então, é importante, mesmo com a ausência de algumas pessoas, importante o gesto, o início, plantar a semente. E nós vamos regando essa semente e daqui a uns dias vamos estar colhendo frutos. E tenho certeza que em tempo ainda muito breve, a casa
Do ano passado para cá, nós fizemos algumas audiências e todas estão gerando frutos. E nós não vemos essa de forma diferente. Mais uma vez, parabenizá-lo pela iniciativa, agradecer a todos, né, que deixaram as casas para estarem aqui e vamos em frente. Tá? O caminho é sempre árduo. Se fosse fácil, todos seriam conselheiros, né, tutelar. Tá? Então, é árduo. Por isso, vocês foram escolhidos por Deus para estar aí e estar na função no dia a dia. E só por isso, e esse ato tão grandioso, já é motivo de agradecimento todos os dias. Obrigado, vereador Juarez. A gente vê o vereador Juarez falando aqui, né, mais ou menos contemporâneo, né, de uma geração que vivia praticamente a mesma coisa. A história é mais ou menos, né, de tipo a escola a pé, tudo eu passei por isso também. Né. Vereadora Zelinha, você quer fazer mais uma consideração para poder fazer o seu encerramento? Secretário Manuel Dornelas, suas considerações finais. Agradecer você pelo espaço cedido e parabenizar nossas mulheres também pelo mês das mulheres. Nosso conselho tutelar é eficiente, que mais da metade ali é mulheres e elas chegam no pé dos homens lá. O Gustavo no meio delas ali fica... Mas, enfim, gostaria de agradecer, Cordeiro. Eu tenho certeza que a semente vai germinar, bons frutos a gente vai colher. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, muito obrigado pelos elogios, coloco à disposição para a gente somar força para germinar essa semente. Ellen, quer deixar uma palavra? Boa noite a todos. Eu quero parabenizar toda a equipe, que vocês possam colher realmente bons frutos do trabalho que vem desenvolvendo. Algum dos conselheiros presentes que não deixaram o seu recado, querem deixar um recado à parte para poder fazer a consideração final, ou a colega mesmo, a Magna, vem fazer? Então, a Magna vai fazer as suas considerações finais em nome dos conselheiros. Eu quero mesmo agradecer, e bom que eu vim aqui, viu, Cordeiro? Eu esqueci de cumprimentar o Edervânio. Edervânio é uma pessoa finíssima, que faz parte aí da nossa equipe, está lá na equipe de acolhimento, né, Edervânio? Família acolhedora, fazendo um trabalho que tem fortalecido muito o nosso, né, faz parte aí da rede, né, fortalecendo o trabalho, e assim, muito obrigado, viu, Edervânio, por ter vindo em nome da família acolhedora. E agradecer a todos que compareceram aqui nesta noite, né, nessa primeira audiência, né, pública do Conselho Tutelar aí. O Cordeiro proporcionou esse momento para a gente. Acredito que vai ter outras, né, como ele já falou, plantamos uma semente. Ela vai germinar e vai dar bons frutos. Nós acreditamos. Muito obrigada. Quero aqui agradecer também os servidores da casa. E hoje eu agradeço em nome do nosso amigo, o Júnior, que está ali sempre presente, ali cuidando da nossa transmissão aqui na casa, do som. E sempre, em nome dele, eu agradeço a toda a equipe de trabalho da Câmara que veio aqui, a minha assessora, né, parceira aí, não deixa também cair a peteca, está sempre aí junto. Sim? Pode falar. Oi, gente, eu não poderia deixar de agradecer também a presença do Giovanni, tá? Meu esposo que está ali. Ele é diretor de transporte da Secretaria de Educação. E meu filho, Rafael.
Giovanni é meu esposo, meu digníssimo. Aí completou agora, né, Giovanni? Entendeu? Vai até diferente para casa agora, né? Então, gente, que olha, muito obrigado ao vereador Juarez, vereadora Zelinha, ao secretário Manuel Dornelas, esse parceiro nosso aqui, a Ellen, que já pela segunda vez, né, não deixou de vir representar a Secretaria de Agricultura, e muito bem representado. Levo o meu abraço ao João Paulo mais uma vez, tá? A Cristiane aqui, sempre, né, nos atendendo muito bem. E o mais, gente, agradecer a vocês, tá? Que se desprenderam dos seus lares, vieram até essa Câmara Municipal. Eu acredito, confiando que nós, aqui da Câmara, juntos, iremos fazer um trabalho que estará, ao finalmente, né, ajudando vocês, e vocês poderão transferir essa ajuda para a sociedade caratinguense. Como eu sempre faço, no término de uma audiência pública, não será diferente hoje, tá? Eu vou terminar a audiência aqui, e logo em seguida a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Está encerrada a audiência. A todos vocês que venham para cá, a gente permanece aqui, Juarez. Vamos fazer uma foto histórica aqui, vem para cá, fique na frente. Aí a Malha, as meninas, vão fazer uma foto nossa aí. Aí vocês ficam de frente para lá, que pega de lá para cá a foto. Vem cá também, Giovana. Vem cá, mais um menino também. Vamos sair na foto também aqui. Agradecer, gente, ao presidente Cleider, tá? Presidente dessa casa, que também nos cedeu espaço aqui hoje, de pronto nos atendeu.